Estão surgindo aí várias perguntas na tela também, Bianca. Se por que Isso mesmo. se são só homens, se são mulheres. É, Então tem umas coisas vai chegar aparecendo aí. aqui. É. Bom, aproveitando então a deixa do que o pessoal está falando, qual o perfil dos 144 mil, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho sobre isso. Antes de eu entrar nessa questão do perfil, que tem muito a ver com o selo, que tem muito a ver com os servos, são algumas palavras-chave aí nesse texto, tanto do capítulo 7 quanto do 14, que nos dão a entender, além da outorga, além do revestimento de poder do Espírito Santo, sabendo que ele dá sabedoria, eu quero só colocar uma pitada naquilo que o mestre Martino falou, e eu concordo plenamente, porque isso aí há teólogos que defendem isso, e eu falo inclusive sobre esses teólogos, inclusive o judeu messiânico que fala sobre isso, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto, para justificar aonde está a base teológica e a motivação desses judeus. E ao mesmo tempo também, antes de responder aquela pergunta, levantar a questão, por que são judeus? Por que esses 12 mil evangelistas são judeus? Então, essas, além daqueles motivos apontados pelo mestre Martino, que eu concordo plenamente, não existem evangelistas melhores, a qualificação deles vem desde a infância. Eu noto que há um texto bíblico que nos dá uma boa noção, nos dá um resumo disso. Está lá em Lucas. Lucas no capítulo 24, versículo 44. Quando Jesus diz, são estas as palavras que eu vos tenho dito, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse, agora que vem a chave, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Aí eu pergunto, os judeus precisam do que mais? Como disse o mestre Martino, né? O apóstolo Paulo, 3 dias depois que foi visitado por Ananias, já estava pregando na sinagoga. Então, quer dizer, quem lhe deu a revelação da Boa Nova, do Novo Testamento? Aí entra a função do Espírito Santo, nesse esclarecimento. Porque com a base teológica do Antigo Testamento que esses judeus têm, complementá-la com o Novo Testamento, como disse o Rodrigo várias vezes, o Novo Testamento está inserido no Antigo Testamento. E o Novo Testamento explica muitas coisas que estão no Antigo Testamento. Então eu vejo isso. Agora já vou respondendo a questão. Eu, particularmente, com base em Apocalipse 14, a palavra de Deus nos diz que são homens. Há várias questões, inclusive culturais. Não é que a cultura israelense ou a cultura hebreia exclua as mulheres. Muito pelo contrário. Há um respeito, há um profundo respeito, há uma consideração muito grande. As mulheres fazem parte da sociedade judaica com uma proeminência muito grande, diferentemente das outras culturas semíticas também, que nós sabemos que a mulher é relegada a um plano, a um subplano, vamos colocar assim, para não usar palavras diretas. Na cultura hebraica, não. Mas o texto deixa claro que, a princípio, não há um precedente para dizermos que esses judeus são uma mescla de homens e mulheres, casados ou solteiros, sendo que o texto já deixa claro. Eu vejo dificuldades, por exemplo, se eles fossem casados, ainda que puros, ainda que moralmente incorruptíveis, a grande dificuldade para esse tempo de grande tribulação, de ter uma família e cumprir aquele papel de evangelista, sendo que eles estão protegidos, eles estão preservados. A palavra de Deus não diz que as suas famílias estariam. Eles serão cuidados. Então, eu creio que eles realmente são judeus, e obviamente que ainda não falamos sobre isso, mas é uma incógnita, né? Como é que eles surgem no cenário? Sendo que eles são as primícias, alguns textos vão mostrar isso. Então, eles tiveram que se converter. Eles tiveram que, em algum momento, por alguma motivação, eles tiveram que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não estou falando Messias.
mas como Senhor e Salvador para servi-lo, e Deus escolhê-lo como servos de propriedades, um selo de propriedade exclusiva. Nós sabemos o significado do selo na Bíblia e o significado dos selos nas culturas. O dono do selo, aquele que selava um documento, ele tinha autoridade absoluta sobre aquele documento e só permitiria que aquele documento fosse aberto pelo destinatário que ele nomeasse. Então a gente sabe o significado dos selos. Então nós, com o selo do Espírito Santo, é como eu vejo em Efésios, no capítulo 1, esse selo, esse penhor, eu vejo isso como uma marca de exclusividade para Deus. Agora, eles serão potencialmente abençoados, esses judeus. E por que judeus? Primeiro, a igreja não estará presente na terra. Nós temos que entender isso. Eles aparecem no cenário nacional com a ausência da igreja. E eu vejo que a igreja não tem condições na nossa era de cumprir na íntegra o papel da evangelização mundial. Nós sabemos disso. A igreja não vai conseguir. Há vários fatores, ainda que ela esteja ganhando almas, ainda que aqui no Brasil a gente esteja pregando, mas aqui nós não somos a base para o que o mundo está passando. Aqui nós falamos abertamente de Jesus, ainda. Mas há lugares no mundo que, além de não se falar de Jesus, já não se pode nem portar um livro cristão em público. Nós sabemos disso. Então vejam que esse é um dos motivos. Um outro grande motivo que eu acho que faz coro com Sofonias e faz coro também com Ezequiel, apesar de nós daqui a pouco irmos falar de Dan, é Deus, na sua infinita misericórdia. Isto é forte. Se você já vem sentindo a presença de Deus, aí, então escutem essa. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e poder, Ele não esqueceu, Ele nunca esquecerá o seu povo. Jamais Deus esquecerá o seu povo. E Ele tem garantido já nos dias de hoje, assim como Ele garantiu no tempo de Elias, Ele tem garantido um remanescente absolutamente fiel. E estes são as primícias. Estes são aqueles separados e selados com esse penhor, com esse poder, com virtude, com qualidades, com a proteção de Deus para realizar uma obra nunca antes vista na história. Só tenho pena de uma coisa, gente. É uma tristeza por um lado, mas é uma alegria pelo outro. Nós estaremos fora daqui, por isso eles entram no cenário. Mas isso será uma maravilha para aqueles que creem na bendita esperança verem a atuação desses 144 mil. O Senhor chama especificamente esses de seus filhos e filhos de Israel. Vejam que coisa maravilhosa. Então Deus não vai deixar ninguém sem resposta, Deus não vai deixar ninguém de lado, Deus não vai deixar ninguém abandonado. Romanos no capítulo 11 também deixa isso claro. Então há muitos textos bíblicos que conectam esse capítulo 7 e esse capítulo 14 de Apocalipse ao vínculo de Deus com o seu povo Israel. Os gentios serão evangelizados, mas os grandes beneficiados no final de tudo isso serão, independentemente de gentios ou judeus, serão os salvos do maior tempo de avivamento que a história verá. O que eu posso, só para não deixar uma ponta solta aqui, sobre selos, que a irmã Bianca estava falando, na questão dos selos, eu vou para Efésios 1,13, tá? Eu vou ler. Efésios 1,13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, olha só que tremendo, o evangelho da salvação. Pensa só nos 144 mil, quando eu estou lendo essa conexão. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, consequência, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, selo é o certificado. É certificado, é muito forte isso. Então, eles têm uma missão internacional, porque eles estão espalhados na Argentina, no Brasil, no Chile, na Noruega, e
Os judeus, nessa altura do campeonato, já aceitaram o falso Messias. Eles já aceitaram, e a missão deles é falar, não, vocês estão equivocados. Não, olhem aqui o Velho Testamento testifica o Messias. E o papel deles é evangelizar o povo judeu. E, voltando um pouquinho na fala do mestre Souza, o professor Amir de Safat sempre fala isso, que os judeus é a nossa pólice de seguros. Ora, se Deus não esqueceu do seu povo, então você estando como enxertado na videira verdadeira, é a pólice de seguro da salvação, porque Deus nunca vai esquecer do seu povo. Ele não esqueceu, e há uma tremenda ignorância quando algumas pessoas se voltam contra o judeu, ou não gostam de Israel, ou querem a morte dos judeus. Cara, tem dois trabalhos, cara. Um de não gostar e depois de levar a rebarba, porque tem que engolir. Dois povos aí que você não pode mexer, né? Que é a menina dos olhos. É o cristão e o judeu, cara. E exatamente isso, é porque eles vão ter o papel evangelístico de convencer os judeus que nessa altura aceitaram o falso Messias. Bom. Perfeito, perfeito. Uma coisa, Bianca, que eu queria pontuar aqui, quando o pastor Ricardo Martino fala desse antissemitismo, para quem está em casa, antissemitismo é o mesmo que perseguição aos judeus. E essa coisa está voltando na Europa de forma muito gritante. Alguém até compartilhou lá no nosso grupo, se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, mas alguém compartilhou a palavra da deputada alemã, que esteve inclusive visitando aqui o Brasil, que ela falou lá no parlamento alemão, dizendo que agora que a Alemanha está presidindo lá na União Europeia, e repreendendo ali o fato de que a União Europeia não estava considerando determinados grupos como terroristas e tendo outras posições rechaçando Israel. Então, ela chamando a atenção para o antissemitismo que está crescendo na Europa. E alguém pode falar, gente, e muita gente quando ouviu, ela falava, como é que pode, né? Alguns atletas, olha para onde vai a minha fala. Alguns atletas na Olimpíada não quiseram enfrentar atletas israelenses, atletas judeus, por causa do que está acontecendo na Palestina. Então parece até, alguém comentou, parece até que o pessoal não conhece história. Não eram essas falas, não foi assim que a coisa foi se configurando ali pelos idos dos anos da década de 40 do século passado, quando houve aquela perseguição aos judeus, e agora, em pleno século XXI, o antissemitismo vai aflorando de uma maneira muito gritante. Por que o antissemitismo vai voltando? Eu queria chamar a atenção aqui de vocês três, para que essa análise apareça em vocês três também, e para quem está em casa. Por que o antissemitismo está voltando? Porque primeiro Jesus falou, em Lucas, em Mateus, no seu sermão escatológico e da perseguição aos judeus, ele disse, por que nós contextualizamos aquela questão de Mateus 24? Ele diz, e vos entregarão nas sinagogas para serem julgados. Aí nós estamos sempre discutindo que o crente, o gentio, não é apresentado na sinagoga, mas sim um judeu que esteja pregando um Messias que a nação inteira não reconheceu, dizendo que é o Messias. Aí dentro daquele contexto, no Lucas 19, Jesus vai dizer assim, e aí quando vos entregarem naquele tempo nas sinagogas, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito vai encher a vossa boca para falar. Então, olha como que o que eu quero chamar a atenção para vocês, eu estou sempre com essa pegada, me permitam usar essa expressão, puxar ela para mim, que é a hermenêutica escatológica. Eu falo sempre que você não faz hermenêutica bíblica, você não interpreta a Bíblia sem escatologia, porque muitas palavras elas vão fazer sentido quando encaixadas no Apocalipse, na escatologia, num propósito futuro. Olha quando Jesus está em Atos 1:8, antes da inauguração da igreja, portanto, que a inauguração de fato, ainda que ela seja um plano desde antes da fundação do mundo, ela é inaugurada em Atos 2, em Pentecoste, mas no 1:8 eles estão preocupados. E quando você vai restaurar o reino de Israel? Não vos compete saber o tempo que o Pai preparou. Mas, versículo 8, ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os judeus em si não foram ainda essas testemunhas cumpridas em todos esses ambientes. Eles ainda o serão. Então, há escatologia em todas as palavras de Jesus. Não que suas palavras sejam todas escatológicas o tempo todo, não é isso que eu quero dizer.
Claro que ele tinha as suas aplicações para aquele momento, para aquele lá e então. Havia uma fala que era universal, mas há uma escatologia judaica, há uma escatologia. Queria muito que aquilo que habita aqui, que eu conseguisse, assim, eu tenho essa mania, vocês já repararam? Às vezes eu quero imprimir aquilo na mente das pessoas. Existe muito de um evangelho do reino, existe muito de uma escatologia pregada pelas tribos de Israel que ainda haveria acontecer, mas que aparece o tempo inteiro no sermão de Jesus. Então esse crescimento do antissemitismo, ele é um sinal para os 144 mil, ele é um sinal para o nosso assunto, porque é assim que vão se cumprir essas palavras de Jesus, dos judeus sendo testemunhas em todos os lugares do mundo e por conta disso sendo perseguido pelos próprios irmãos judeus, porque as palavras de Jesus são pontuais nesse sentido. Eles são perseguidos pelos próprios irmãos deles judeus.